Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse mês de maio, nós estamos explorando a figura de Maria nessas meditações, por ser um período na igreja em que dedicamos uma atenção especial à Mãe de Deus. E não quer demais reforçar que a sua figura desempenha um papel fundamental no processo da nossa contínua aproximação do seu Filho, de Jesus. Ela tem um especial papel na consolidação dessa amizade. Por isso, atua direta e indiretamente, que essa amizade entre nós e Jesus se consolide. De forma indireta com o seu exemplo, uma postura atraente da sua pessoa que nos anima a todos, é a sua simplicidade. De complicação já basta a vida. De fato, a vida traz para nós algumas situações, circunstâncias que dificultam levar bem as nossas atividades. Por isso mesmo eu creio que todos temos muito interesse em sermos pessoas descomplicadas. Aprendermos a desembaraçar, a resolver as próprias complicações. E talvez essa meditação ofereça alguma luz nesse sentido. No Evangelho de São Lucas, Maria aparece logo no primeiro capítulo, no comecinho do Evangelho. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Fora a aparição do anjo, que de fato é uma coisa assim extraordinária, assim como hoje, também naquela época não era comum que os anjos aparecessem para as pessoas. Fora isso, Nossa Senhora leva aquilo de maneira comum, nada de especial, nenhum chilique por parte dela. E o anjo tem uma atitude muito simples, prevendo também o susto que aquela aparição poderia causar, apresenta as coisas para ela de maneira muito simples. O anjo lhe disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Então, com muita clareza, o anjo expõe o motivo da sua visita. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria provavelmente conheceria as Escrituras, e por isso, pela descrição que faz o anjo, ela percebe
que o anjo está anunciando que ela será a mãe do Messias. Uma pessoa tão esperada por todos os judeus ao longo de muitíssimos anos. E ela não se assusta. Com muita simplicidade, expõe o seu parecer, tendo em vista o projeto que ela tinha para a sua vida, de não se casar, permanecer virgem. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Conhecer aqui no sentido de relacionamento carnal com alguém. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ela ouve, escuta a resposta, pondera o que não entende e delibera. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por que nós nos complicamos? Nos complicamos porque queremos ter algo e não temos. Maria, ela queria um direcionamento diferente para a sua vida. Mas diante da mudança de planos, não se complica. Nos complicamos porque queremos saber e não sabemos. Maria não entende muito bem a proposta, ouve a explicação e se abandona totalmente no bem que Deus vai tirar de tudo aquilo que está o anjo anunciando sem se complicar. Nós nos complicamos porque não somos simples. Fugimos muitas vezes de encarar a vida como ela é, mesmo diante de uma grande responsabilidade, nesse caso ser a mãe de Deus. Na verdade, creio que seja bastante razoável pensar que Nossa Senhora procurava tirar a importância da sua pessoa, ao contrário de muitos de nós que nos complicamos porque damos demasiada importância à nossa figura. No Antigo Testamento, entre muitíssimos personagens, há um que me parece assim, muito simpático, que é o Gedeão. E creio que, pelo menos a mim, chama a atenção justamente pela sua simplicidade. O Gedeão e a sua família eram judeus e eles estavam sofrendo por causa do domínio dos madianitas. Então, o que acontecia nesse momento? Que os judeus lá cuidavam, lavravam a terra, plantavam, e quando estava próxima a colheita, os madianitas vinham com seu exército e roubavam tudo o que os judeus tinham plantado e colhido. Então, lá no livro dos Juízes, no capítulo 6, está esse relato que eu vou ler agora. Depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás, da família de Abieser. Gedeão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Respondeu Gedeão: ah, meu senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Você vê que o Gedeão estava meio cheio já dessa história, porque não estava se cumprindo aquilo que os pais contavam, não estava se cumprindo na vida dele. Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele: vai, disse, com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gedeão, com que livrarei o Israel?
Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor replicou: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fosse um só homem. Prosseguiu Gideão: Se encontrei graça aos vossos olhos, provai-me por um sinal, que sois vós que me falais. O anjo do Senhor disse-lhe: Toma a carne e os pães sem fermento, põe-nos sobre aquela pedra e derrama por cima o caldo. Ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão, tocou a carne com os pães sem fermento e imediatamente jorrou o fogo da rocha, que consumiu a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Gideão reconheceu que era o anjo do Senhor e exclamou: Ai de mim, Senhor Javé, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor disse-lhe: Tranquiliza-te, não temas, não morrerás. Esse diálogo solto assim, né, do Gideão, e também essa reação final, né, porque no Antigo Testamento havia isso, né, que não dá para falar com Deus. Uma pessoa que visse Deus, ela morreria. E quando o Gideão percebe que ali é um anjo de Deus, então pensa, né, mais ou menos, poxa, sujou, né? Eu vi, né, o rosto de Deus, vou morrer aqui, né? Calma, né? Tranquiliza-te. Não temas, não morrerás. Então o Gideão foi simples. Falou, ponderou os conselhos e atuou em consequência. A pessoa simples, que quer ser simples, ela não vai sozinha. Por uma série de motivos, mas sobretudo pela soberba, nós tendemos a ir por conta própria, não pedimos ajuda e por isso nos complicamos. Poxa vida, mas eu não posso ser uma pessoa insegura, eu não posso sair por aí à torto e à direito pedindo ajuda. É verdade, precisamos amadurecer, mas não quer dizer que sempre temos que ir por conta própria. Basta ver no âmbito corporativo, é muito comum que as empresas decidam por conta própria a condução dos negócios, do seu investimento, e que em um determinado momento contratem uma consultoria para ajudá-las. Nenhum demérito, justamente ao contrário, essa empresa ela vende uma imagem de negócio seguro, porque ela se apoia numa consultoria. Por que nos complicamos? Como sempre, o culpado é o pecado original. Por sua causa, a inteligência e a vontade humana ficaram feridas, mas não totalmente corrompidas. No âmbito da inteligência, por causa do pecado original, temos dificuldade para compreender algumas realidades. Não é propriamente uma questão assim de QI, é uma resistência causada pelo pecado original, de aceitar aquela realidade, que talvez a gente não entenda totalmente. Por causa do pecado original, a vontade ficou debilitada, não temos forças para fazer o que precisa ser feito. Não temos forças para fazer aquilo que nós vemos que devemos fazer. E quando a luta, e nós vamos avançando no campo da simplicidade, temos mais facilidade para perceber aquilo que mais agrada a Deus, o que é melhor para nós e para aquelas pessoas que queremos o bem. E a consequência de tudo isso, uma pessoa generosa, com um grande desejo de apostar no bem, sem deixar-se levar pelas garras do egoísmo. A simplicidade é uma das manifestações da humildade. Humildade é a verdade. Conseguir enxergar o que realmente acontece. A simplicidade, por outro lado, se opõe radicalmente a tudo que é postiço, artificial, enganoso. Por isso que uma pessoa simples
dificilmente será uma pessoa esquisita. E ao contrário, né? Uma pessoa complicada acaba sendo esquisita, estranha. E dentro dessa perspectiva, quando que a simplicidade se opõe radicalmente a tudo que é postiço, artificial, enganoso, mas, poxa vida, por que propriamente uma pessoa acaba querendo enganar? Para se sair bem. Sair-se bem nos estudos, no trabalho, de tal modo que todo mundo acha que aquela pessoa é mais inteligente. Sair-se bem em casa, que os pais vejam que ele é o filho melhor, ela é a filha melhor, e por isso merece mais atenção. Sair-se bem no relacionamento social, ser uma pessoa influente, ter muitos seguidores. Na verdade, com a falta de simplicidade podemos enganar quem seja, mas não podemos enganar a Deus. Não podemos enganar a Deus. A simplicidade é uma consequência e uma característica das pessoas que se sabem filhas de Deus, filhos de um Pai muito bom, e por isso, e até por ser Deus, não dá para enganar. Não dá para enganar, e o querer enganar, e aí já vemos como esse desejo está envolvido pela maldade. E nós, como filhos, nos dirigimos ao Senhor sem atitudes rebuscadas nem fingidas, porque sabemos que Ele não repara tanto na aparência externa, mas sobretudo no que levamos no coração. Como fez o Gideão. O anjo do Senhor percebeu, o Gideão talvez até tenha sido assim um pouco mal educado na forma como ele falou, mas o anjo de Deus percebeu que ele estava chateado. O Senhor sabia o que ele levava dentro do coração. Então, quando isso acontece e sentimos então sobre nós o olhar amável do Senhor, que nos convida a sermos autênticos, a conversar com Ele numa oração pessoal, direta, confiante, esse é o caminho para abrirmos esse clima simples. Essa conversa, essa oração, puxa vida, né? Ela veio no assunto da oração de novo, né? Bom, pois é, se ainda não nos convencemos da importância, pode ser o momento. E como toda virtude, nós precisamos desenvolver algumas posturas, atitudes que colaborem para a consolidação dos nossos atos. Quem é simples? Quem se empenha em atuar, falar em íntima harmonia com o que pensa e deseja. Quem se mostra aos outros tal como é, sem aparentar o que não é, o que não possui. Sem inventar, menosprezar tanto as qualidades como os defeitos, somos o que somos. A humildade é a verdade. Em 2006, há essa convivência na Semana Santa em Roma, onde várias pessoas que frequentam as atividades da obra, os universitários e universitárias, participam de uma convivência, o UNIV. Então, 2006 foi a primeira convivência com o Papa Bento XVI. Então, o prelado da obra queria aproveitar essa oportunidade para manifestar o apoio da obra ao Papa, que estava assumindo o seu pontificado. Então, ele se animou a que as pessoas que pudessem fossem para a Univ. Então, nessa Univ, de fato, nesse dia concreto, que foi a Segunda-feira Santa, que era a audiência na Sala Paulo VI com o Papa Bento XVI, muitas pessoas estavam lá. Sobretudo ali, né, da Europa, é mais fácil, né, das pessoas irem. Então, enfim, né, com uma série de meios, de ônibus, de avião, mas enfim, havia muita gente ali na Sala Paulo VI.
Então o Papa é uma sala grande e o Papa ele resolveu entrar por trás, percorrendo assim, né, o corredor central. E todo mundo no seu banco, mas o pessoal meio que fechou, né, em cima do Papa, né, passando a mão do Papa, pegando na mão do Papa, né, e, né, e o padre, o prelado da obra, Dom Javier, ele estava no palco esperando o Papa chegar, que é ali que o Papa faria um pequeno discurso, né, de recepção aos jovens da Univ. Então, você vê que o padre estava um pouco inquieto assim, né, porque o pessoal avançou, né? E aí, houve uma tertúlia com o prelado, com os universitários, depois dessa recepção. Então, o padre, ele quis comentar, né, sobre isso, e saiu um aspecto interessante que ilustra muito bem isso da simplicidade, a humildade e a verdade. Então, nessa tertúlia, ele começa falando: queria comentar, em primeiro lugar, que me disseram que o Papa está contente pelo carinho que havia demonstrado segunda-feira passada na audiência. No final, quando já estávamos no vestíbulo da aula Paulo VI, lhe comentei: desculpe, Santo Padre, pelo desgaste físico ao qual lhe submetemos. Com naturalidade me disse: me dá alegria, porque não fazem por Joseph Ratzinger, mas pelo vigário de Cristo, pelo sucessor de Pedro, porque vem a Cristo em quem agora ocupa a sede de Pedro. Papa Bento XVI, uma pessoa simples, mesmo estando certo de que as pessoas viam Cristo nele. Ah, mas ele está se achando Cristo? É que ele é o vice-Cristo na Terra, né? É ser simples e conhecer essa realidade. Então, é uma virtude muito importante na convivência. Afinal de contas, toda a complicação levanta obstáculos entre os outros e nós e afasta-nos de Deus por essa artificialidade. E a pessoa simples, não. No ambiente, ela consegue amar, sentir-se amada pelo que realmente é. Em geral, é uma figura atrativa. A pessoa complicada fica se justificando, acaba não aceitando que errou, é que, pensei em que, achei que, e naturalmente, por caridade não, mas naturalmente, nós fugimos das pessoas complicadas e enroladas. Qualquer sintoma de complicação está diretamente relacionado com algum tipo de falha na maneira de viver o relacionamento com Deus. De alguma forma, querer enganá-lo. Porque se nós estamos querendo, né, sabemos que Ele é nosso bom Pai, que Ele vê tudo, por que eu vou atuar de maneira artificial diante dos outros? Então, se nós percebemos que há algo de complicação em nós, em maior ou menor grau, como resolver isso? Como cultivar a simplicidade? Dividir as nossas dificuldades com alguém, no âmbito da amizade, no âmbito da direção espiritual, a direção espiritual com o sacerdote, ou com uma pessoa que tenha preparação para isso, não só propriamente o sacerdote. Abrir a alma com clareza, com transparência, para que nos conheçam bem, fugindo das generalidades, das meias-verdades, dispostos a não ocultar nada. Assim, sabem exatamente o que está ocorrendo conosco e podem ajudar-nos. Nosso Senhor quer que manifestemos de modo direto, simples, aquilo que sentimos, as alegrias, as preocupações, os motivos da nossa conduta. Por isso, é muito importante a sinceridade, que sejamos claros, breves, para expormos as nossas fraquezas, sem tentar disfarçar, negar. Repara, diz o nosso Padre em Caminho, no ponto 932, repara, os apóstolos, com todas as suas misérias patentes e inegáveis, eram sinceros, simples, transparentes. Tu também
tens misérias patentes e inegáveis. Oxalá não te falte a simplicidade. Pode até parecer que sim, mas a simplicidade não é uma virtude muito fácil. Sobretudo por causa da soberba, que nos leva a formar uma ideia exagerada sobre nós mesmos e a querer parecer diante dos outros mais do que nós somos, mais do que nós temos. Porque nos sentimos humilhados com certa frequência, porque desejamos ser o centro da atenção e da estima dos que nos rodeiam, porque não reconhecemos que há ocasiões em que atuamos mal, porque não nos conformamos com fazer e desaparecer sem mendigar a recompensa de uma palavra de gratidão, um tapinha nas costas. Tendemos a complicar-nos porque não aceitamos as nossas limitações, porque nos levamos demasiadamente a sério. Não aceitamos que nós somos mais devagar e temos mais simplicidade de entender a matéria. Não aceitamos que jogamos mal futebol, por isso que ninguém passa a bola para nós. Não aceitamos que o nosso irmão tenha mais sucesso com as moças. Não se aceita. A pessoa complicada é demasiadamente calculadora, por isso acaba fechando-se aos outros, se isolando, perdendo a oportunidade de amizades. Acaba-se então falando excessivamente de si mesmo, de si mesma, pensando quase que exclusivamente nos próprios problemas, procurando chamar a atenção por caminhos às vezes complexos, retorcidos, pessoas até que simulam doenças inexistentes para chamar a atenção, para ser considerada. Um ponto concreto onde a soberba e a falta de simplicidade pode complicar-nos, as mágoas. Mágoas, rancores, alguns de nós somos mais sensíveis, somos mais suscetíveis a esse tema, e basta uma cara mais séria, uma correção mais direta para provocar em nós verdadeiros dramas. Então, falar, conversar sobre aquilo que não gostamos, brigar nesses casos não é a melhor solução, sobretudo em casa com os nossos pais, os nossos irmãos. Falar disso, conversar disso com Deus. Jesus, fiquei chateado por isso, por aquele outro. Não ficar remoendo projetos de vinganças. Isso é uma verdadeira soda cáustica espiritual, corrói o nosso interior e acaba afastando-nos das pessoas, afastando-nos de Deus. Poxa vida, eu quero ser simples. Então, vamos apostar no conhecimento próprio, para que a gente se conheça bem e aceite quem nós somos. Não só os aspectos negativos, que a gente se conheça e aceite e conte com a parte positiva que há. O exame de consciência no final do dia ajuda muito nesse sentido. Apoiar-se nos conselhos de pessoas que possam ajudar-nos, seja no âmbito de boas amizades, seja no âmbito concreto da direção espiritual. Além do conhecimento próprio, docilidade. Necessitamos deixar-nos moldar para sermos melhores instrumentos, para podermos mudar. Então, essa docilidade, deixar-nos formar, seguir aquilo que vão nos falando, não só pedir conselhos, mas esse empenho para colocar em prática os conselhos. Do ponto de vista das empresas, essas consultorias que eu comentava custam caro. Então você vai lá, contrata, a pessoa te oferece uma solução. Caramba, eu gastei tanto aqui, claro, eu já vou colocar aqui em prática. Então seria uma pena que nós tivéssemos o caminho aberto e de graça, para melhorar
e a gente não coloque aquilo em prática. E uma luta sem desânimo. Agora são palavras de São José Maria. Para a tua tranquilidade, vou te confirmar que, haja o que houver, por vezes, no teu coração, se fores fiel a Deus e lutares por agradar-lhe, a tua vida espiritual estará muito unida à exterior. Então, quer dizer, a nossa união com Deus e a nossa atuação vai estar muito unido. E não precisaremos simular, representar, complicar as coisas. Lutar, é nisto que consiste a vida interior. Em lutar todos os dias e em todos os instantes, numa batalha que não está para além das nossas forças, meus filhos. Com a graça de Deus, diz o apóstolo, podemos tudo. Omnia posso in neu que me confortat. Tudo podemos naquele que é a nossa fortaleza. Nada é difícil para uma alma leal que procura unir bem a sua batalha interior à sua conduta externa. Tudo se torna fácil através da devoção à Santíssima Virgem. E venceremos se estivermos bem pegados a Jesus Cristo. Ele não perde batalhas e nós seremos chamados vencedores, vitoriosos. E a devoção a Nossa Senhora é um grande recurso, justamente pela experiência que teve. Ao ser simples, como víamos lá no início, no relato da anunciação do anjo, justamente pela experiência que teve ao ser simples, querer o mesmo para os seus filhos, querer esse bem para todos nós. Por isso, há uma grande disposição da sua parte de ajudar-nos, à medida que somos dóceis e colocamos os meios para desenvolver a virtude da simplicidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.